Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma noite de estudo e prática da meditação Shinsokan. É uma grande alegria poder estar com vocês reunidos para aprofundarmos um pouco mais nessa filosofia tão maravilhosa e libertadora que é a filosofia da Seiichi Noe. E para nós iniciarmos, faremos a oração que consta nesse livro Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Nós faremos a oração que consta na página 81, Oração para Viver o Amor de Deus. O meu livro é 37ª impressão e quem tiver o livro pode acompanhar em casa a leitura. Quem quiser também pode assumir a posição de oração para juntos mentalizarmos fortemente essas palavras maravilhosas desta oração. Então vamos lá? Oração para viver o amor de Deus. A vida de Deus se aloja no âmago da vida de todos os seres humanos. Isso, no budismo, é dito: todos os homens possuem natureza búdica. No cristianismo se diz Cristo interno. A essa natureza búdica, a esse Cristo interno, os japoneses chamam Deus Kami. Deus se aloja no interior de todas as pessoas. Não é que se aloja, Deus é a própria vida verdadeira do homem. O corpo carnal é um meio de autoexpressão de Deus na face da terra, e não o homem em si. No âmago do corpo carnal, no âmago da matéria, está o Espírito Divino, sumamente maravilhoso e supremamente poderoso. Esse Espírito Divino é que é o homem em si. A essência desse Espírito Divino é o amor, a sabedoria, a vida eterna e indestrutível. Quando vivemos plenamente o amor, o Espírito Divino do nosso interior vive realmente. E quando ele vive realmente, sentimos a alegria de viver. O amor de Deus não odeia ninguém. O amor de Deus perdoa a todos. O amor de Deus vivifica a todos. O amor de Deus não faz escolhas facciosas. O que se harmoniza com todos e não deixa de fazê-los felizes. E isto é o amor de Deus. O amor de Deus é sempre atencioso e jamais falha. O amor de Deus ama até as pessoas que não o amam. O amor de Deus não se frustra, mesmo quando não é correspondido. Não existe tristeza para o amor de Deus. O amor de Deus somente ama. O amor de Deus não pode ser amado. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não pede para ser amado. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não exige retribuição. O amor atinge seu objetivo simplesmente amando. Aquele que expressa o amor de Deus torna-se sagrado, porque não possui desejos egoísticos. O amor de Deus é desinteressado. Deus se manifesta onde não há interesse egoístico. O amor que contém desejos egoísticos está maculado. Isso não passa de paixão mascarada de amor. O amor maculado é egoístico, mascarado de amor. O amor não é satisfação dos prazeres. O amor transcende os prazeres. O amor tudo concede, sem nada solicitar em troca. Aquele que dá tudo de si mesmo, consegue concretizar um amor de Deus. Assim como o orvalho umedece placidamente todas as plantas, dando-lhes vida, o amor de Deus a tudo vivifica serena, silenciosa e anonimamente. O orvalho, vivificando todas as ervas, não faz alarde disso e desaparece quando amanhece. Assim deve ser. Assim é o amor de Deus. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Nossa, oração maravilhosa, que será utilizada inclusive na palestra. Uma alegria muito grande estar aqui novamente. Agradeço a Deus, meus antepassados, meus pais, a minha família, a todas aquelas pessoas que contribuem e ainda contribuirão muito para que a gente possa sempre se encontrar aqui às segundas-feiras à noite e trocar uma ideia sobre essa verdade tão maravilhosa que é a da Seiichi Noe. E hoje eu tenho um assunto assim bem profundo para trabalhar com vocês. É algo assim que muitas vezes gera dúvidas nas pessoas e eu preciso trabalhar um pouco esse assunto até para que as palestras anteriores e novas palestras sejam melhor compreendidas por aqueles que acompanham o nosso canal e por aqueles também que chegam. Aproveitando, quero mandar um abraço especial a todas as pessoas que estão agora assistindo, aquelas que assistirão durante a semana, aquelas pessoas que deixam uma mensagem de carinho
tanto no canal da Seichonoye do Brasil, quanto no canal da Meditação Shinsokan. Meu muito, muito, muito obrigado. Leio as mensagens, recebo elas com muito carinho, muito afeto. Não consigo respondê-las por causa do tempo, mas meu muito obrigado. Aproveitando, deixa eu abrir um parênteses. Semana passada aconteceu uma situação muito interessante em que eu fui procurado por uma pessoa que queria muito receber uma orientação pessoal. Em razão da minha agenda, da minha dinâmica, dos inúmeros afazeres que eu tenho, eu não tenho condições de atender as pessoas assim de maneira rápida. Eu vou, na medida do possível que eu vou conseguindo ter tempo, eu vou conseguindo atender as pessoas. E eu recebi uma resposta rápida da moça falando assim: não preciso mais receber a orientação do preletor porque encontrei a resposta nas palestras. Eu achei maravilhoso isso e eu quis compartilhar com vocês, porque muitas pessoas às vezes ficam achando que há algo diferente nas falas, ou há algo escondido, ou tem um segredo que vai ser dito de repente numa orientação pessoal. Não que não seja importante, é importante sim, algumas vezes nós temos peculiaridades que precisam ser observadas, mas muitas respostas, quiçá a grande maioria das respostas, elas são dadas nas próprias palestras. Então é muito importante nós assistirmos às palestras e mais, lermos os livros da Seichonoye, porque lá nós temos as respostas de muitas e muitas e muitas dúvidas daquelas situações que nós estamos vivendo. O professor Masaharu Taniguchi, quando começou a Seichonoye, lembrando que a Seichonoye começou como um movimento cívico, ele queria simplesmente levar esse pensamento iluminador para ajudar a sociedade. Só que os milagres começaram a acontecer, as pessoas começaram a escrever cartas para ele, relatando curas, harmonia, provisão. Foi uma coisa assim tão forte, mas tão gigantesca, que as próprias pessoas começaram a dar o cunho de sagrado ao movimento. E acabou que, naturalmente, o movimento começou a ganhar feições filosóficas / religiosas, exatamente por causa da força da palavra que é utilizado. Então, mais do que o movimento cívico, a força da palavra, ela toca profundamente a alma, toca profundamente Deus que habita no nosso interior, e não tem como não melhorar em todos os aspectos, e por isso começou a ser tratada como um movimento vivo e ganhou contornos que hoje nós encontramos aí como filosóficos religiosos. Então o professor Masaharu Taniguchi, ele recebia inúmeras cartas de pessoas pedindo ajuda, e ele respondia tudo. Ele escrevendo. Só que os leitores da revista Seichonoye foram aumentando. Quando veio o livro A Verdade da Vida, que hoje é uma coleção de 40 volumes, mas quando ele foi escrito, ele era um volume, porque ele era a reunião, basicamente, das 12 primeiras publicações da revista Seichonoye. Então, quando veio o primeiro volume do livro A Verdade da Vida, ele começou a ser amplamente divulgado, e chegou uma hora que chegavam tantas cartas para o professor Masaharu Taniguchi que ele não tinha mais condição de responder. E aí o que ele fez? Ele criou uma comissão, já com algum tempo já passado, ele criou uma comissão de pessoas que conheciam a Seichonoye e eram capacitadas a responder as cartas. E uma vez uma pessoa ficou brava quando descobriu que não era o professor que respondia pessoalmente. E ela ficou: como ele não responde? Eu mandei uma carta para ele, e ela não conseguia enxergar que por detrás daquela única carta que ele estava pedindo ajuda, tinham outras centenas de pessoas que estavam também pedindo ajuda, e talvez com situações até mais graves do que a dele. E o professor Masaharu Taniguchi, ele respondeu com muito amor para essa pessoa, mas depois ele explicou: gente, eu não tenho mais condições de, eu físico, responder a todas as pessoas, eu não tenho mais condição. Por isso, o que eu fiz? Eu comecei a escrever toda a filosofia em inúmeros livros, de tal forma que as pessoas consigam obter as orientações através da leitura. Por isso que a bibliografia da Seichonoye começou a se tornar extremamente ampla, porque o professor Masaharu Taniguchi, imbuído dessa vontade de tentar responder a todas as perguntas, ele começou a escrever avidamente
para os mais variados públicos, e esse ponto nós vamos tocar daqui a pouquinho, ele começou a escrever avidamente para todo mundo, para os mais variados públicos, a fim de que as pessoas obtivessem suas respostas através da leitura. Então, eu tenho como hábito, toda vez que eu quero conversar com o professor Masaharu Taniguchi, toda vez que eu quero tirar uma dúvida, toda vez que eu quero buscar alguma ajuda, que eu quero buscar algum conforto, que eu quero buscar uma palavra, que eu quero buscar força, que eu quero buscar orientação, que eu quero buscar sabedoria, que eu quero buscar amor, eu vou nos livros da Seiichi Onoe e vou conversar com o meu mestre. Vou conversar com o professor Masaharu Taniguchi, vou conversar com o professor Seiichi Taniguchi, buscar conversar com os demais autores que escrevem os livros da Seiichi Onoe, conversar com eles e pegar um pouco da sabedoria daquelas linhas que lá estão escritas, as respostas para os meus problemas, indagações, situações, angústias, amparos, etc. Então, ou seja, muitas respostas estão nos livros. Tomemos cuidado. Hoje em dia todo mundo é muito imediatista, todo mundo quer tudo para ontem, todo mundo quer as respostas fast food. A pessoa acha que basta chegar numa lanchonete e falar, me dá um tri felicidade, com um copo de alegria, um sanduíche de amor próprio e uma fritas de felicidade e vai achar que vai receber isso e pode engolir em segundos que as coisas já vão estar resolvidas. Muitas vezes, nós precisamos fazer como um caça-tesouro, encontrando pistas atrás de pistas para que possamos achar o tesouro grandioso do despertar, do crescimento e da expansão da consciência. Ok? Então, utilizemos os livros como essa conversa íntima, essa conversa amigável, em que nós temos com o professor Masaharu Taniguchi, para que possamos mudar a nossa vida. Ok? Então, gente, olha que legal. A pessoa encontrou a resposta nas palestras. Assistamos às palestras 1, 2, 3, 4 vezes, para que possamos entender a fundo e possamos no entendimento, na compreensão, extrair aquilo que nós podemos utilizar ao nosso favor, ok? Hoje nós vamos utilizar 3 livros nessa palestra, nesse assunto profundo que eu vou abarcar com vocês. Primeiro, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, livro de minha autoria. Esse nós vamos utilizar na prática da meditação Shinsokan ao final. Nós faremos uma das modalidades que no livro consta, prática maravilhosa, ó, vocês vão amar. Nós vamos usar o livro A Humanidade Isenta de Pecado e o livro A Verdade em Orações, com a oração que nós lemos hoje. Para começar, para que nós possamos entender a fundo o que é a Seiichi Onoe, a gente precisa andar num primeiro entendimento daquilo que é a proposta da Seiichi Onoe. Então deixa eu já puxar aqui o quadro para que nós possamos entender o primeiro passo. Então vamos lá. Seiichi Onoe. Ah, preletor, mas está escrito Seisho. O cho em japonês tem esse som. Então é como se fosse um TH, cho. Então, Seiichi Onoe. Seiichi Onoe significa lar do progredir, do progredir infinito. Aproximadamente, gente, a palavra Seiichi Onoe, ela é composta de kanjis. Kanjis é um dos silabários japoneses, que são símbolos que contêm ideias. Então, o japonês ele tem 3 silabários, é o kanji, o hiragana e o katakana. Com esses 3 silabários, nós conseguimos ler e escrever na língua japonesa. Então, sei é um ideograma que ele são 2 ideogramas aqui, né? Construção de 2 ideogramas, que isso aqui é uma partícula que liga ao ideograma de casa. Então, isso aqui seria o crescimento da vida, né? O expandir infinito, Seicho, e E significa lar, aquela ideia de casa. Então, se bem que Ie está mais voltado à casa, para lar tem uma outra palavra. Então, o que acontece? Seiichi Onoe seria a casa, né? Do progredir, a casa da vida, o crescimento da vida infinita. O no é que liga. A partícula no quer dizer que essa palavra e essa palavra tem uma ligação. Então, é a casa que cresce infinitamente, ao lar do progredir infinito, ao lar onde a vida se expressa de forma infinita. Então,
essa tradução da palavra Seichonoe já traz um profundo entendimento, que é o seguinte: Seichonoe é o local onde estudamos e praticamos as leis da vida para que o nosso lar, que aqui pode ser entendido como nosso universo, e universo não no sentido material, universo no sentido de totalidade. Então, para que o nosso lar, nosso universo, ele progrida infinitamente. Ou seja, se você utilizar as leis da vida, se você utilizar as leis da vida, o seu universo, ele progride infinitamente. Então, a contrário senso, quem não utiliza as leis da vida não progride. Por isso que na Seichonoe a gente tem muito esse viés da prática, porque nós entendemos que não basta só estudar as leis da vida, nós precisamos viver as leis da vida. Então, quando nós vivemos as leis da vida, o progresso ele é infinito. Então, Seichonoe é o lar do progredir infinito. Por quê? Quando nós estudamos e praticamos as leis da vida, tudo progride infinitamente. Pois bem, o ideário do professor Masaru Taniguchi, ou a finalidade com que ele começou a Seichonoe, é promover o crescimento, progresso. O professor Masaru Taniguchi queria o crescimento. Ele queria o crescimento, o progresso. De quem? De quem que ele queria? O professor Masaru Taniguchi falou que ele queria o crescimento somente da cidade dele? Não. Ele queria o crescimento somente do Japão? Não. Desde os primeiros escritos do professor Masaru Taniguchi, ele apontou muito bem quem que ele queria que tivesse esse crescimento. Vou usar a caneta verde aqui, mas não fiquem tristes, tá bom? É só... Eu vou reforçar aqui para não ter problema. Quem que o professor Masaru Taniguchi queria que progredisse infinitamente? A humanidade. A humanidade. Ora, se a intenção da Seichonoe é exatamente fazer o estudo e a prática das leis da vida que permitem o progresso infinito, e se o intento da Seichonoe é o crescimento de toda a humanidade, é fácil concluir que os escritos da Seichonoe têm que se adequar a toda uma humanidade que se apresenta. E se nós observarmos, a humanidade é composta das pessoas das mais variadas culturas, dos mais variados entendimentos, das mais variadas elevações espirituais. Portanto, o escrito da Seichonoe, o estudo que a Seichonoe promove, é um estudo que é um estudo universal, ou é um estudo que visa abarcar toda a humanidade. Se é um estudo que visa abarcar toda a humanidade, ele é um estudo que ele é feito com profundidade. Ele é um estudo feito com profundidade. Pelo fato de algumas pessoas não entenderem essa ideia da concepção do movimento da Seichonoe, elas não conseguem entender alguns pontos. Por quê? Eu sempre falo, eu chamo isso daí, essa percepção das escrituras da Seichonoe, de visão tridimensional do ensinamento. O que é uma visão tridimensional? É uma visão que tem altura, largura e profundidade. Então é como se fosse um cubo, gente. Tridimensionalidade é isso. É como se fosse um cubo. Ó. Nossa, esse cubo aqui ficou... Vocês já viram que eu não sou desenhista, mas dá aqui para tirar um... Aqui, ó. Então, o que acontece? O cubo aqui, ele tem a sua profundidade. O que isso quer dizer? Tem escritos que são para um público mais iniciante e tem outros escritos que são para um público, e público, quando eu falo aqui, são aquelas pessoas que têm
aquele entendimento espiritual adequado. Então vai para um público mais iniciante até um público mais profundo. O professor Masaru Taniguchi faz uma viagem, ele faz um caminhar. Quando nós compreendemos isso, a gente entende por que em determinados livros um linguajar é utilizado, por que em outros livros outro linguajar é utilizado e o que às vezes pode aparentar ser uma contradição. A contradição nada mais é do que o momento propício para a pessoa aprender. Olha que interessante. Nós estudamos na escola, pelo menos aqui para o público brasileiro, nós estudamos aqui na escola, quando a gente chega mais ou menos lá na primeira, segunda, terceira série, apesar de ter pouco tempo que eu cursei a primeira, segunda, terceira série, não me lembro muito bem qual delas foi, mas o que acontece? A professora vira e fala assim de história. Olha, gente, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Aí os alunos, puxa, professora, foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Lá vinha ele com suas 3 caravelas, de repente se perderam e uma veio e deu de cara com o Brasil. Aí você fala, nossa, que lindo. Está errado? Não está errado. Mas é a verdade? Não é a verdade na sua totalidade. Então, o que acontece? Todo um estudo histórico sobre a situação do descobrimento do Brasil, a grande verdade é que eles já sabiam que tinha coisa aqui. Eles vieram foi somente checar o que tinha, mas já se sabia que tinha as terras das Américas. Então, o que acontece? Explicar para uma criança de 7, 8, 9 anos que já sabiam, mas mandaram ver, a criança vai falar assim, se já sabiam, por que mandaram? Porque para a criança é óbvio uma coisa dessa. Então, qual é a metodologia que é utilizada? Não, se perdeu e achou sem querer, descobriu o Brasil. A criança entende. Com o passar do tempo, chega numa fase mais madura da adolescência, chega um professor lá no primeiro, no segundo ano, quando ele vai aprofundar a história, ele vira e fala assim, olha, aconteceu o seguinte, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi simplesmente uma consequência de uma expedição que veio aqui para verificar terras, apenas isso. Aí você, agora eu tenho condição. Então, ou seja, são 2 verdades, entre aspas, que elas são trabalhadas em momentos diferentes para que as pessoas consigam entender. Então, a mesma coisa acontece dentro da espiritualidade. Se a gente chega só com uma verdade, uma forma de aplicar, a gente só consegue chegar a um determinado público. Se a gente abre o leque, a gente consegue fazer com que a mesma verdade, ela seja dada nas doses corretas para cada pessoa, para que elas tenham a compreensão espiritual daquilo que está sendo dito. Quando nós entendemos isso, a gente começa o ensinamento ele não tem só a sua questão das premissas básicas, ele tem também a funcionalidade do que ele vai atingir e mais, ele tem a profundidade daquilo que vai ser dito. Então, por exemplo, tem palestras que eu venho aqui e vou falar sobre a verdade horizontal. O que é verdade horizontal? Lei da mente. Eu vou falar aqui, se você tiver bons pensamentos, você vai atrair boas situações, se você fizer isso, que tudo está na sua mente. Só que isso não é a verdade na sua totalidade, mas para algumas pessoas naquele momento, esse será o expediente que a pessoa conseguirá entender, compreender, praticar, mudar a vida e dar o passo seguinte para compreender a verdade mais profunda. E nos outros momentos eu vou chegar numa verdade que ela chega a assustar, dependendo da forma que ela é trazida. Quando a gente traz a verdade profunda da imagem verdadeira, quando a gente fala, só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus. Isso para algumas pessoas choca, mas isso é questão da profundidade do ensinamento. É como se fosse uma escada, gente. É como se a gente estivesse numa escada. Numa escada. Então o que acontece? Algumas pessoas estão no primeiro degrau. Outras pessoas já estão no último degrau. Essa escada foi muito mal feita, gente, mas vamos lá. Outras pessoas já estão no último degrau. Agora, quando você abarca toda a fala da escada, é preciso que você consiga discorrer sobre esse degrau, esse degrau, esse degrau,
esse degrau e esse degrau, de tal forma que a escada como um todo seja explicada. Mas a verdade não é o primeiro degrau e a verdade, ela faz parte do último degrau. Mas nós precisamos compreender o todo, senão não fecha, não faz sentido. O que acontece? Tem pessoas que pegam um degrau, falam que entenderam a Seichonoye, acreditam que entenderam aquilo que está sendo ensinado, ou se torna arrogante, achando que já compreendeu o conteúdo, ou se torna preguiçoso, acreditando que já domina o que precisa ser trabalhado, ou acaba se tornando um crítico. Tem pessoas que entram na Seichonoye, tem um caso muito interessante, um líder religioso de uma determinada linha, ele foi fazer um vídeo e fez uma crítica a Seichonoye falando o seguinte: porque a Seichonoye é um ensinamento que prega que tudo está na mente. Acho que era uma conhecida dele, entrou no ensinamento porque a mãe estava com câncer e falaram lá que a morte não existe e a mãe dela morreu. Ora, aí você fala assim, mas espera lá, do jeito que ele fala, você fala assim, mas gente, isso é um absurdo. Mas é porque pegaram partes diferentes da escada para explicar situações completamente diferentes. Primeiro ponto, Seichonoye fala que a morte não existe. A morte de quem que a Seichonoye fala que não existe? Do corpo carnal? Não, você não vai ler em nenhum livro falando que não existe a morte do corpo carnal. Ela é manifestação. Todo mundo vai morrer. Então, como é que você pode falar que a morte do corpo não existe? A Seichonoye não fala isso. A Seichonoye fala que não existe morte, porque o ser humano é vida. O corpo vai morrer e o homem jamais. É isso que ensina a Seichonoye. Isso é uma escada no aprofundamento. Mas o que acontece? A pessoa não procurou a Seichonoye com o intuito de quero aprofundar espiritualmente. Ela procurou um hospital. Então, no fundo, ela queria que a Seichonoye curasse de um câncer que a medicina não estava dando conta. Mas, gente, se for a hora da pessoa, ela vai partir. Ela vai partir. Tem pessoas que acreditam que os ensinamentos que a Seichonoye traz, as verdades que a Seichonoye traz, são coisas para torná-la rica, imortal, bonita, agradável, mesmo ela não mudando nada. Não é assim que funciona. A verdade da Seichonoye é uma verdade para que nós possamos transformar o nosso universo no progresso. Progresso precisa de trabalho. Progresso precisa de trabalho. Não é o lar da preguiça infinita. Não é o lar do ócio infinito. Não é o lar das coisas que caem sem o menor trabalho e eu não preciso fazer nada infinito. Não está nada disso. Nós somos claros e diretos naquilo que nós acreditamos, claros e diretos naquilo que nós pregamos, claro e direto naquilo que nós fazemos e colocamos-nos a tomar tapa também. Ora, qualquer pessoa pode discordar disso, não tem problema. Mas a nossa premissa é de que, quando aplicamos as leis da vida, o nosso universo, ele progride infinitamente. É essa a premissa pela qual a gente parte, esse é o fundamento do ensinamento, ele tem a sua profundidade, que ela precisa ser trabalhada. Então a pessoa entra, acontece uma situação dessa, e ela sai e começa a falar mal, como se conhecesse o ensinamento, mas não conhece. Uma vez eu estava lendo uma reportagem que eu achei muito interessante, muito interessante. O pessoal falando da composição de uma determinada estrela que foi vista, acharam uma estrela aí, e o pessoal está falando da composição da estrela. E eu fui ler os comentários, eu acho muito interessante. Ler comentário, você tem vontade de rir, porque é muito engraçado como as pessoas falam. Eu até ri que eu recebi uma piadinha, que agora tava um senhor assim no computador falando assim, né? Agora vou deixar de ser especialista em política e vou ser especialista sobre o Afeganistão. Porque as pessoas querem saber de tudo e falam sem ter o mínimo conhecimento do que estão falando. E o pessoal trouxe a reportagem e o cara escreveu embaixo, que mentira, como é que o cara pode saber a composição? Não conseguiram nem viajar para Marte, como é que a pessoa vai saber qual é a composição de uma estrela que está a bilhões de anos-luz? Aí, quando a gente olha o negócio dele, a gente fala, a pessoa fala, mas ela não estuda.
Vai atrás. Então tá, eu acho esquisitíssimo. Como é que uma pessoa sabe do que é composto uma estrela, se a estrela está muito longe, ele só vê aquele pontinho. Como é que ela sabe? Quando a gente vai atrás, a gente descobre como é que as coisas são feitas, a gente fala, faz sentido. E detalhe, descobrir a composição dos materiais, gente, não é coisa nova não, viu? Já é coisa muito antiga, já tem mais de 200 anos aí que as pessoas já sabem como fazer. À medida do tempo foram se aprimorando, foram desenvolvendo, foram catalogando. Como é que é feito, gente? Exatamente pela composição do espectro da luz. A luz, uma onda eletromagnética, dentro do espectro, as cores determinam as características químicas, inclusive as características de temperatura. É assim que os astrônomos olham para os objetos e falam, naquele objeto tem hélio, tem hidrogênio, tem ferro, tem ou qualquer outro elemento. É exatamente porque, pelo espectro de luz, consegue-se descobrir. A luz traz infinitas informações que a gente desconhece. Mas a pessoa desconhece e já sai afirmando as coisas como se físico, astrônomo, astrofísico fosse. Então, é isso que eu quero trazer, que é o seguinte, compreendam todo um caminhar no processo de aprimoramento. Os melhores ensinamentos, as melhores filosofias, os melhores caminhos que você pode seguir são aqueles que te levam ao progresso. Olha que lindo, olha que lindo. Perguntam, qual é a melhor religião do mundo? A resposta, aquela que te faz uma pessoa melhor. É aquela que te traz o progresso. Pode ser até de níveis de escadas diferentes, não importa. Se ela te faz o progresso, ela te faz uma pessoa extremamente feliz, uma pessoa extremamente útil, ou uma pessoa extremamente importante. Eu conheço pessoas que nas mais variadas linhas religiosas conseguiram maravilhosos progressos. Ótimo! Aquela religião foi viva, fez a pessoa crescer. E eu conheço pessoas nas mais variadas linhas religiosas que, pelo contrário, ao invés de progredir, regridem. Então a pessoa não está entendendo o que realmente é o ensinamento religioso. O ensinamento religioso é aquele que te traz progresso. E na Seitonê nós somos claros e diretos em trazer aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser trabalhado e para onde que nós vamos chegar. Então observa só, Seitonê em momento algum fala que a matéria vai ser eterna, em momento algum fala que a matéria vai ser o nosso foco de trabalho, em momento algum fala que a matéria é nosso objeto de adoração. Pelo contrário, nós afirmamos categoricamente que a matéria não existe. Mas espera lá, Pelton, como é que você pode falar que a matéria não existe? Vamos aprofundar? A vida é espiritual. A matéria é simplesmente a roupagem que nós utilizamos para manifestar a vida no mundo das formas. Se é uma roupagem e é transitória, não é ela que tem uma existência eterna, pura e imortal. Se não é ela que tem essa essência, então nós a chamamos de sombra. Numa linguagem budista, ilusão. No cristianismo, mera miragem. Então, em cada linha a gente pode descobrir essa mesma verdade. O corpo carnal, ele é simplesmente o instrumento. Não é à toa que Cristo se pregou na cruz e o corpo carnal, que parecia ser verdade, cede ao Cristo real que aparece aos apóstolos e fala, eu sou a verdade. Então, assim, o corpo ele é mera projeção, mas para compreender isso, nós precisamos caminhar pela escada. Então, o que eu quero falar é o seguinte, antes de afirmar alguma coisa, compreenda, o ensinamento da Seitonê, ele tem profundidade. Aprofunde-se, você pode até não concordar, mas aprofunde-se, para que você tenha até condições e substratos para que você tenha uma crítica construtiva. E não simplesmente falar porque eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo física, então por isso eu não acredito na física. Olha que coisa engraçada. Uma vez eu estava conversando com o senhor, eu achei muito engraçado. Ele virou para mim e falou assim, eu acho um absurdo esse negócio de falar que no canhão das televisões antigas, as televisões antigas elas tinham tubo, gente. As televisões elas eram dessa largura.
Hoje em dia, com os elementos digitais, com a forma de trabalho da informação, as televisões são dessa finura, mas isso não era o que nós tínhamos antigamente. Eram televisões com tubos gigantescos. Aqueles tubos eram tubos que exatamente emitiam raios de elétrons e faziam, dentro da estática, eles faziam aquele movimento e iam formando a imagem. E ele falou assim para mim, eu não acredito que aí tem um tubo de elétron. Eu falei, mas você acredita na televisão. A televisão é feita assim. Então, muitas vezes a gente não conhece o funcionamento e a proposta é você conhecer o funcionamento, e conhecer o funcionamento demanda trabalho, demanda estudo, demanda aprofundamento. Quando você conhece, você já está um passo na sua conscientização. Foi muito interessante. Uma vez eu dei uma palestra e um jovem assistindo essa palestra, ele vendo eu falar, eu falava sobre amor aos pais. E ele sentou, mas ele ficou revoltado comigo falando. Ele falou que mentira, o que ele está falando é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. E ele começou a querer anotar tudo aquilo que eu falava sobre amor aos pais para ele me rebater e mostrar por A mais B que o que eu estava falando estava equivocado. E eu falando, ele teve a sábia ideia. Ele virou e falou assim, ó, antes de eu discutir com ele, eu vou comprar o livro do qual ele está citando, que é o livro Buscando o Amor dos Pais, do professor Camino Kusumoto. Eu vou comprar esse livro, eu vou ler esse livro para eu ter substratos para discutir com ele esse assunto. E assim ele fez. Ele saiu daqui, não queria nem me olhar. Ele saiu daqui bravo comigo porque ele falou, tudo que ele falou é um absurdo, é uma mentira. Ele comprou o livro, começou a ler o livro. À medida que as páginas foram passando, ele foi aprofundando naquilo que eu explanava durante a palestra e naquilo que o autor traz de maneira maestral, que traz de uma maneira linda. À medida que ele foi se aprofundando, foi sendo tocado pela verdade. Quando já chegou na metade do livro, ele estava em lágrimas e compreendeu a mensagem do autor e a mensagem pela qual eu estava falando, aquilo que eu estava trazendo na palestra. Resultado, logo depois ele voltou aqui a Seichonoye e veio agradecer, porque aquele livro mudou a vida dele. E mudou mesmo, mudou radicalmente a vida dele. Jovem maravilhoso, olha, muito obrigado, muito obrigado. Então o que acontece? Isso é uma experiência de aprofundamento. Aí eu vou para um segundo ponto, que é o seguinte, outro ponto que as pessoas ficam assim, meu Deus do céu, eu não consigo entender, é quando a gente vai falar sobre pecado. O livro A Humanidade Isenta de Pecado é uma coletânea escrita pelo professor Camino Kusumoto de trechos dos livros Da Verdade e da Vida, que o professor Masaru Taniguchi vai falar exatamente sobre a inexistência do pecado. E a gente vira e fala assim, meu Deus, eu não consigo entender. E vamos lá, lembre-se sempre, aprofundamento, aprofundamento. Para que nós possamos entender o que é a inexistência do pecado, a gente tem que ir à origem. A origem. Se nós pegarmos a premissa, nós compreenderemos aonde a Seichonoye quer chegar. Por quê? O professor Masaru Taniguchi, no início desse livro, ele fala a ideia de pecado, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, ó, bem no iniciozinho. Porque, isso aí está bem na primeira página, gente, página 21. Por que a humanidade faz guerras apesar de buscar a paz? Poucos são os que conhecem a sua verdadeira causa. A humanidade, apesar de buscar o caminho para a vida, parece seguir o caminho da morte. Isso se deve ao fato de o homem não saber que ele é, na sua essência, um ser espiritual, puro e imaculado, e de estar praticando autopunição e autodestruição, levada pela ideia de pecado original ou pela ideia da inexorabilidade do karma. O homem vê a si próprio como matéria ou corpo carnal, é dominado pelo desejo de firmar o seu eu físico e ampliar o seu campo de ação. Olha então, a ideia de pecado leva o homem ao seu desejo de autodestruição. Por que a ideia de pecado? Porque a ideia de pecado ela parte da premissa de que o homem é matéria. Simples. Vamos explicar em termos da premissa básica. Ora, Deus criou tudo. Dependendo da maneira como nós enxergamos Deus, nós vamos compreender qual é o fruto da criação. Se nós afirmamos que Deus é perfeito, absoluto, imaculado, puro, maravilhoso, tudo de bom, então a criação dele só pode ser isso. Porque se ele não for perfeito, ou naquelas visões,
onisciente, onipresente, onipotente, se Deus não for o Todo-Poderoso, se Deus não souber de tudo e se Deus não estiver em todos os lugares, a sua criação poderá ter defeitos. Se Deus for onipresente, onipotente, onisciente, a sua criação obrigatoriamente tem que ser perfeita. Então, se Deus é perfeito, a criação tem que ser perfeita. Se Deus é imperfeito, então a criação pode ser imperfeita. Essa é a premissa básica que se parte. Na visão de que Deus é imperfeito, faz sentido um mundo criado imperfeito. Faz sentido um mundo criado imperfeito. Na visão de Deus perfeito, não faz sentido um mundo criado imperfeito. Então vamos lá. Vamos apagar aqui para fazer essa pequena explicação para vocês verem na decorrência ou a conclusão que você chega a partir da premissa, da base, do sustento, daquilo que é primeiro, daquilo que dá fundamento. Então vamos lá. A premissa primeira parte da visão de Deus. O que é Deus? Vamos lá. Se Deus é perfeito, a criação é perfeita. Se Deus é imperfeito, a criação é imperfeita. Então vamos lá. A Seichonoye tem como premissa de que Deus é perfeito. Então, na Seichonoye, essa é a primeira base para que nós consigamos desenvolver o raciocínio. Na Seichonoye, Deus é perfeito. Na Seichonoye, Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, na sua criação, a decorrência do seu agir só pode ser perfeita. Só pode ser perfeita. Então, a perfeição é a perfeição é a criação de Deus. Aí vem a pergunta: Deus criou doença? Não, porque Ele é perfeito. Ele é puro amor. Deus criou a infelicidade? Não, Deus não criou a infelicidade. Deus criou pobreza? Não, infelicidade, pobreza, doença não são atributos da perfeição de Deus, porque Deus é amor. Então eles não fazem parte da criação. Olha que legal. Eles não fazem parte da criação. Aqui é criação. Eu não sei se vocês estão enxergando em casa, mas vamos lá. Faz parte da criação. Então, o que é perfeito só pode se manifestar de forma perfeita. Então, Deus criou o pecado? Não faz parte dos atributos divinos. Então, se Deus não criou o pecado não faz parte da criação. Agora vamos ver no outro sentido. Para quem acredita que Deus é imperfeito, ou seja, Deus mantém as mesmas características humanas, físicas, então Deus é invejoso, Deus foi traído, o céu era como se fosse o Olimpo do pensamento grego ou do pensamento romano, em que você tinha, da mitologia, em que você tinha um Deus que ele era cercado por pessoas vaidosas, invejosas, você tem trama, você tem gente que está se relacionando com pessoas compromissadas, gente traindo gente e pega por trás e faz aquela bagunça. Se você acredita que esse é o mundo da criação de Deus, então Deus é uma pessoa como nós que eu digo, fenomênicos, corpos carnais, né, pessoas do mundo da matéria, e esse Deus ele está suscetível a cair nas tentações, a errar, a ter preferências, a ser parcial, a ter as suas características, seus vícios, seus segredos. E esse Deus, por óbvio, vai fazer uma criação que é exatamente como ele é imperfeito. Então a criação, ela vai ser imperfeita. Então, logo, Deus, na hora que cria o homem, ele olha e fala assim: eu não tenho a menor ideia do que eu criei. Ele cria o homem e ele fala: caraca, o que é isso?
Tanto eu não sei como é que funciona, que eu vou colocar eles dentro de um jardim, que eu vou chamá-lo de Éden, na visão cristã, e a ele eu vou dar as tentações, porque ele vai me provar se ele merece ou não merece. Mas o homem errou, por isso sobre ele caiu o peso do pecado, porque ele me traiu. Essa é a visão do pecado. Traiu Deus, porque como o homem ele é imperfeito, ele traiu Deus que é imperfeito, e Deus taca-lhe sobre ele a ira da sua fúria por ter sido enganado. E mais, não só uma vez, Adão erra, depois Caim vai e mata Abel, depois vem o dilúvio para tentar purificar e não resolve, depois vem a crucificação de Cristo para libertar e não liberta, e assim a gente vai passando milênios e milênios, e as pessoas continuam acreditando na ideia da imperfeição originária. Então, partindo desse simples quadro, a gente compreende. Mas espera lá, preletor, isso explica filosoficamente a criação, mas não explica o que nós estamos enxergando. E vamos lá então, prestem bem atenção. Esta é a criação perfeita que nas respectivas filosofias, nas respectivas grandes religiões, tem os seus respectivos apontamentos. Então, as religiões, as grandes religiões, elas fazem essa diferenciação. Elas conseguem enxergar em que a primeira criação de Deus ela é perfeita e há um segundo momento dessa criação que não é mais uma ação divina, mas sim uma ação mental ou uma ação coletiva e individual. O que eu quero dizer isso? Que mesmo a criação na origem sendo perfeita, ela passa por um processo de materialização. Deixa eu pegar essa caneta aqui, azul. Passa num processo de materialização. Materialização. É o seguinte, vamos lá. Esquecendo essa visão da imperfeição, porque a visão da imperfeição, o erro já vem na origem. Então, para explicar o mundo fenomênico, é simples. Ora, já está na imperfeição da criação, o mundo fenomênico é simplesmente a bagunça do erro da criação. É neste ponto aqui que o ateísmo tem muita força de argumento. Porque o ateísmo fala, como eu posso acreditar em Deus se as pessoas boas estão morrendo? Como eu posso acreditar em Deus se eu que sou tão legal, sou uma pessoa tão fantástica, estou doente, e aquela pessoa que é uma pessoa impura, é uma pessoa horripilante, está esbanjando saúde? Como eu posso acreditar em Deus se os maus parecem prosperar e os bons passarem fomes? Essa é a visão que o ateísmo bate, porque a visão de Deus é uma visão de que Deus é imperfeito. Então justifica a criação por um Deus imperfeito. Tanto é imperfeito, que ele disputa, tem alguém no mesmo naipe que ele, de força antagônica, que as pessoas chamam de demônio, capeta e o que for, que disputa com ele o trono da verdade. Então assim, há um cabo de força, e na atualidade, se a gente olhar pela essa visão imperfeita, o capeta está levando a melhor, ele está puxando mais gente do que Deus está conseguindo puxar, até muitas vezes ele está puxando até muita gente em nome de Deus. Tem muita gente que fala meu Senhor, mas age mais como uma coisa ruim do que uma coisa realmente boa. Então olha só, na visão da imperfeição, o mundo fenomênico é facilmente explicado, é só você falar, ó, já era uma bagunça lá em cima, por óbvio vai ser uma bagunça aqui embaixo. E tem mais gente ainda para atrapalhar, porque Deus me cria. 1/3 dos anjos criados no céu se levantam contra Deus junto com Lúcifer, porque estavam com ciúmes e queriam poder. Ou seja, Deus criou um monte de anjo. 1/3 já saiu com problema de fábrica. Aí você fala, que criação bagunçada é essa? Mas essa é a visão da imperfeição. Na visão da perfeição, a coisa fica um pouco mais complexa. Ora, se Deus é perfeito e a criação é perfeita, faz todo o sentido filosófico, isso gera um raciocínio lógico. Bom, do que é perfeito, só pode ser perfeito. Aí vem um detalhe, para ser perfeito, ele precisa ter algumas características. Uma dessas características é ser infinito. Só pode ser perfeito o que é infinito. O que for finito não é mais perfeito. Ele perde essa característica
de ser absoluto. Então, infinito é perfeito. Então, a criação, ela é, olha que maravilha, gente. A criação, ela é infinita. Porque do infinito só pode sair o infinito. Então, a criação, ela é perfeita porque ela é infinita. Todavia, no momento em que essa criação perfeita e infinita vai se manifestar no mundo das formas, ela vai se materializar, ela se torna finita. Como ela se torna infinita, ela perde uma das suas características, que é a perfeição. Então, por ser imperfeita, por ser finita, a materialização ela acaba se tornando imperfeita, porque ela se torna apenas um aspecto, apenas uma pequena filmagem, apenas um pequeno momento. Então, o que era perfeito na sua origem, na hora que se materializa, se torna finita, imperfeita. Logo, este mundo das formas que nós observamos, ele é um mundo finito. Se ele é um mundo finito, ele é um mundo imperfeito, porque ele é regido pelas ondas da lei, pelas ondas mentais, ou pela lei dos semelhantes, ou pela criação de cada um dos pensamentos. Então, o que acontece? É no processo da materialização que a perfeição se torna imperfeição, ou aparenta estar perfeita. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa essência, que não é matéria, a nossa essência, ela é infinita, por isso ela é perfeita. A nossa materialização, esse eu que está falando, que vocês estão vendo com seus olhos carnais, esse eu é a materialização finita da minha perfeição. É a totalidade? Não. Então essa materialização é imperfeita. Então se vocês falarem assim, então quer dizer, João, que quando a Seitonê fala que o pecado não existe, é que você, João, não tem erros? Não, não é isso que nós falamos. O que é que nós falamos? Deus é o Criador de tudo. Ele é perfeito e infinito. Ele, quando me criou, ele me criou infinito. Quem é o João infinito? É o João carnal ou o João espiritual? É o João espiritual, é ele que é infinito. Ele é perfeito. E o João carnal, ele é finito? É. Então ele é perfeito? Não, não é. De jeito nenhum. Porque eu tenho ainda muito o que aprender, o que melhorar, o que aprimorar, o que evoluir, o que transformar na minha existência, nesse caminhar do finito, compreender que é infinito. O caminhar da vida, gente, é você compreender que o finito, ele é infinito. Então, olha só, o meu eu carnal, ele está sujeito a erro. O pecado pode ser entendido como erro. Então, o meu eu carnal, ele não tem pecados? Não, não é isso. O meu eu carnal, ele tem falhas, mas o meu eu verdadeiro não tem. Qual é o eu que a gente deve focar? O que aparenta ou o que é real? O que é real. Exatamente por você focar no eu que é perfeito e infinito, o seu eu finito começa a se corrigir. Começa a se corrigir. Olha que interessante. Quanto mais você falar para uma pessoa que ela não pode, que ela não deve, que se ela fizer isso vai acontecer uma coisa ruim, mais ela fica amedrontada ou mais ela tem vontade de fazer. Ela não faz de forma espontânea. Quanto mais você falar para uma pessoa que ela não precisa fazer porque isso não faz parte da essência dela, mais ela entende, realmente não faz parte de mim. Então, tomar a consciência que o pecado não existe, não é dar um salvo-conduto para o seu eu carnal pintar e bordar, porque isso não tem nada a ver. Entender que o pecado não existe é você entender que você foi criado infinito. É completamente diferente, é diametralmente oposto, mas por uma visão rápida, muitas vezes egocêntrica, a pessoa simplesmente fala, Seitonê fala que o pecado não existe, quer dizer que todo mundo pode fazer bagunça. Da onde que está escrito isso? Não tem nada a ver com isso. Uma vez uma moça virou para mim e falou assim, eu tenho medo de você. Aí eu, de mim? Mas o que foi que eu fiz? Ela falou, você é da Seitonê e você acredita que o pecado não existe. Então nada lhe impede que você faça uma coisa errada. Eu, não, é exatamente o contrário. Por eu acreditar que o pecado não existe, é que eu acredito que a minha criação é infinita. Por eu acreditar que minha criação é infinita, eu devo agir na perfeição da minha criação.
Ou seja, eu devo manifestar o amor, que é a essência do meu Criador. Então, por isso, a minha pauta de ação é balizada no amor. Ou seja, eu vou agir conforme os parâmetros do amor, mas não por medo, e sim por vocação originária do meu ser. Não vou agir por medo, mas sim por vocação originária do meu ser. Ao contrário, talvez, de você, que acredita que, tentando fazer o seu finito aparecer santo, você vai agradar um Deus imperfeito. Ou seja, por você falar, acreditar que é pecadora, por você acreditar que você está suja na lama do pecado, é que você vai ter a seguinte ideia: já que eu sou pecadora, o que custa um pecado a mais? Depois eu rezo e me dou as contas com Deus. A ideia de que você é pecador te faz mais pecador. A ideia de que o pecado não existe te dá a possibilidade de libertar-se na origem do pecado. Não estou falando que o seu eu finito vai andar. Eu não erro porque eu sou uma pessoa isenta de erros. Não tem nada disso, isso é arrogância. Quanto mais espiritualizado você fica, mais humilde você se curva a corrigir e a entender os seus erros. Eu erro todos os dias. Queria não errar. Eu queria não ter falhas, seria tão bom se não tivesse falhas, mas essa não é a proposta da vida. A proposta da vida é o finito caminhar para entender o infinito. Ou seja, mesmo dentro da imperfeição fenomênica, é possível manifestar a perfeição espiritual. Isso nós damos o nome de progresso, isso nós damos o nome de crescimento. É por isso que a oração que nós lemos hoje fala o seguinte, veja que lindo, que lindo, que lindo. Como é que a oração fala? Olha só, a vida de Deus se aloja no âmago da vida de todos os seres humanos. A vida de Deus se aloja no âmago da vida de todos os seres humanos, todos. Isso no budismo é dito, todos os homens possuem natureza búdica. O que é todos os homens possuírem natureza búdica? Todos os homens terem o infinito dentro de si. E no cristianismo se diz Cristo eterno. O que é o Cristo eterno? É a perfeição infinita dentro de mim. A essa natureza búdica, a esse Cristo eterno, os japoneses chamam de Kami. Deus se aloja no interior de todas as pessoas. Não é que se aloja, Deus é a própria vida verdadeira do homem. Gente, essa frase é maravilhosa. Não é que se aloja. Eu sou uma coisa horripilante, finita, e Deus vem e entra em mim. Não, não, não. Na verdade é que esse ser finito é a sombra, é passageiro, é o filme, é o casaco que você está usando. Na hora que você tirar o casaco, na hora que a miragem passar, na hora que o fenômeno desaparecer, esse ser finito, ele dá lugar ao que realmente existe. O que realmente existe? O ser infinito. Então não é que Deus se aloja em mim. Eu sou a própria vida de Deus. A minha essência espiritual é a própria vida de Deus. Então no âmago do corpo carnal, no âmago da matéria, o corpo carnal é o meio de autoexpressão de Deus na face da terra. E não o homem em si. O corpo carnal é o meio de autoexpressão de Deus na face da terra, e não o homem em si. No âmago do corpo carnal, no âmago da matéria, está o Espírito Divino, sumamente maravilhoso e supremamente poderoso. Esse Espírito Divino é que é o homem em si. A essência desse Espírito Divino é o amor, a sabedoria, a vida eterna e indestrutível. Quando vivemos plenamente o amor, o Espírito Divino do nosso interior vive realmente, e quando ele vive realmente, sentimos a alegria de viver. E ele continua, e ele vai falando exatamente sobre esse amor de Deus. Gente, isso aqui é tão lindo, é tão maravilhoso, olha só. Não é que se aloja, Deus é a própria vida verdadeira do homem. Então é isso que a Seichonen explica. E detalhe, algumas pessoas agora podem até estar falando assim, preletor, meu Deus do céu, essa coisa é muito profunda. Como é que eu consigo sentir isso de tal forma? Como é que eu consigo entender isso de tal forma? Por meio do aprofundamento. Como é que a gente faz o aprofundamento? Lembre, eu expliquei aqui. Aí você entende aqui, você fala, pô, legal, entendi, mas eu quero aprofundar isso aqui. O que você deve fazer? Estudar, estudar, estudar e praticar. No início do livro, a humanidade é isenta de pecado. Por que o título do livro é escrito A Humanidade é Isenta de Pecado? Aí você para e pensa, bom, o mundo está sem guerras?
Não. O mundo está sem doenças? Oh, não. O mundo está livre de sofrimentos? Não. Por que o mundo ainda não está livre de sofrimento? Porque o mundo está carecendo de entender quem ele é. Carece ao mundo o entendimento da sua real natureza, porque o mundo atual acha que é isso. Por achar que ele é finito e imperfeito, o mundo caminha no sentido da autodestruição. Então, quando fala que a humanidade é isenta de pecado, o que o professor Masaharu, no caso aqui o professor Kamino Kusumoto, trouxe, trazendo os compilados dos escritos do professor Masaharu Taniguchi, é de que, se você compreender esse caminhar, você se torna isento daquilo que Deus não criou. Deus não te fez para te chamar de pecador, pelo contrário. Deus te fez maravilhoso para te chamar de filho. Deus não te fez um ser absolutamente errado. Deus te criou perfeito. Se a sua projeção está imperfeita, é porque a sua mente está suja. Esse é o processo de limpeza. Mas a sua natureza continua sendo infinita. Então, quando aquela mulher chegou na Seichonoe e falaram para ela a morte não existe, estavam completamente corretos. Por quê? A morte não existe. De quem? Do corpo ou da perfeição? Se perguntarem para mim, preletor, um dia você vai morrer? Eu jamais morrerei. Aí as pessoas vão falar assim, que absurdo, que cara arrogante, como não vai morrer? O meu corpo vai, pode morrer, daqui a pouquinho eu posso terminar essa palestra aqui e cair aqui morto. E aí? O corpo morre. Mas quem falou que eu sou o corpo? Quem falou que eu sou o corpo? O corpo ele é apenas instrumento da minha vida. A minha vida é eterna. Morro aqui e nasço lá. Nascerei em quantos lugares forem necessários para expressar o Deus da minha vida. Nascerei em quantas vezes forem suficientes para que eu possa expressar a perfeição de Deus que habita dentro de mim. Mas a vida que habita dentro de mim, ela é eterna. Então eu jamais morrerei. O papel João Ricardo fenomênico, esse um dia terminará. Esse um dia terminará. Mas a minha vida, jamais. A minha vida é eterna. Então, eu sou isento de pecado porque a minha vida ela é infinita e perfeita. O meu eu fenomênico, não. O meu eu fenomênico ele está em processo de aprendizado. É como se o nosso corpo carnal viesse assim, filho de Deus em treinamento. Estamos aqui para aprender a manifestar o infinito. Olha o que consta, o que o autor do livro escreveu. Espero que um dia a humanidade toda se liberte do karma e da ideia de pecado pela leitura assídua deste livro. Então, este livro eu recomendo muito, muito, muito a leitura. Nós temos relatos de pessoas que leram dezenas de vezes e mudaram a vida. Eu já estou na 13ª leitura desse livro e olha que eu estou apenas engateando. Tem pessoas que já leram centenas de vezes, tem pessoas que já leram milhares de vezes e elas transformaram a sua vida. Por quê? Porque quanto mais elas tiraram a consciência dela da imperfeição e passaram a consciência dela para a perfeição, mais a vida dela se desdobrou. Quanto mais ela entendeu, Deus criou perfeito, logo na minha vida ela é perfeita, mais conseguiu fazer com que o eu finito se corrigisse das máculas mentais da imperfeição. Presta bem atenção, o foco da Seichonoe é a imagem verdadeira. O nosso foco é a imagem verdadeira. O caminho pelo qual nós passamos, ele tem os seus níveis. Não é à toa que tem alguns livros da Seichonoe que as pessoas perguntam, professor Masaharu Taniguchi, e se eu fizer isso? Ele falou, se você fizer isso, você gerará um grande karma, um pecado que será difícil de extinguir. Aí você fala, mas pera lá, por que o mestre falou que vai gerar karma e vai falar pecado se o pecado não existe? O pecado não existe na essência. Na aparência, ele se projeta. Então, o que o mestre está utilizando aqui? Utilizando das leis da matéria para explicar para ele algo profundo. Na hora que ele entender que o agir correto é o agir da manifestação do amor de Deus, ele não precisará mais receber nenhuma advertência desse ponto e ele compreenderá essa profunda verdade da infinitude da nossa vida. Então, fala-se ora A, ora B, ora C, porque é um movimento democrático para que toda a humanidade possa progredir infinitamente no crescimento da vida. Então, ora se fala A, ora se fala B, ora se fala C. Mas isso não quer dizer que A, B e C sejam a totalidade. A totalidade é o alfabeto inteiro.
vai de A a Z. E para que nós possamos compreender, a gente tem que, cada momento, aprofundar. Recomendo muitíssimo essa leitura. Leiam, releiam, leiam dezenas de vezes, para que vocês possam compreender, e quanto mais vocês compreenderem, vocês vão se libertar da ideia de autodestruição causada pelo profundo sentimento de que não somos merecedores, exatamente o que a humanidade toda acredita que é pecadora. Mesmo para aquelas linhas que não falam pecado, elas acreditam em karma, elas acreditam em desintegração e elas acabam acreditando que a sua essência é esse eu material. Quanto mais a gente se libertar, mais a gente vai poder manifestar a luz da nossa vida infinita. Então, vamos praticar a meditação Shinsokan para purificar ainda mais essa sensação de que nós somos a infinita vida de Deus? Vamos lá então, gente? Meu muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos todos sentar e assumir a posição de oração. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Vamos utilizar o livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, exatamente para fazer uma das modalidades da meditação Shinsokan. Aqui, a partir da página 94, nós temos as modalidades. As modalidades estão no livro Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan, e eu trouxe no livro exatamente de uma maneira mais didática, de uma maneira mais fácil, para que possamos realizá-la em casa quantas vezes nós quisermos. Então nós vamos fazer a meditação Shinsokan em louvor a Deus, página 114. Eu vou utilizar o livro exatamente para mostrar o quanto que nós podemos realizar a meditação Shinsokan acompanhando o roteiro aqui, e à medida que a gente for fazendo, a gente vai decorando, e à medida que a gente for decorando, a gente não vai mais precisando utilizar o livro como acompanhamento, tudo bem? Então vamos lá? Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento eu deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. Visualizemos com os globos oculares da mente todos os recantos do mundo da imagem verdadeira, visualizando assim um mundo totalmente iluminado pela luz da imagem verdadeira. Contemplemos essa luz considerando-a não uma luz material, mas a luz da sabedoria, do amor, da vida, da provisão, da alegria e da harmonia de Deus. Visualizando esse resplandecente cenário, mentalizemos com profunda emoção. Ó, como é sublime o mundo da imagem verdadeira criado por Deus! Está preenchido da infinita sabedoria de Deus, está preenchido do infinito amor de Deus, está preenchido da infinita vida de Deus, está preenchido da infinita provisão de Deus, está preenchido da infinita alegria de Deus, está preenchido da infinita harmonia de Deus. Ó, como é sublime o mundo da imagem verdadeira criado por Deus! Está preenchido da infinita sabedoria de Deus, está preenchido do infinito amor de Deus, está preenchido da infinita vida de Deus, está preenchido da infinita provisão de Deus, está preenchido da infinita alegria de Deus, está preenchido da infinita harmonia de Deus. Nutrindo assim um real sentimento de louvor a Deus, mentalizemos: neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. Dessa forma, sentimos que estamos inspirando lentamente as 6 virtudes de Deus, ou seja, a força vivificante de Deus. Inspiremos lentamente o ar pelas narinas, sem pensar que estamos inspirando um simples ar, mas a resplandecente força vivificante de Deus. Inspirando o ar o mais lentamente possível, visualizemos que algo luminoso flui do alto da cabeça para todo o corpo. Enquanto inspiramos, mentalizemos com o seguinte sentimento de louvor: ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus.
Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Sentindo que o ar preencheu os pulmões, retraímos levemente a região da boca do estômago, localizado pouco acima do umbigo, e como se estivesse engolindo a saliva, fazemos um movimento muscular com que preenchendo o abdômen de ar, impondo força na parte inferior do abdômen, dilatando, temos a sensação de plenitude. Não devemos pensar que o abdômen está preenchido de ar, mas preenchido pela força vivificante de Deus. Assim mentalizemos. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Mentalizando dessa forma, brotará do fundo da nossa alma a convicção inabalável de que Deus existe de fato e sentiremos uma grande alegria. Enquanto mentalizamos, o ar vai se esvaindo lentamente pelas narinas. Quando 70% do ar tiver se esvaído, inspiremos novamente mentalizando. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Inspirando, ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Ó, está fluindo em mim a força vivificante de Deus. Com o abdômen preenchido, ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Ó, estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Agora em silêncio vamos mentalizando exatamente estas palavras, que está fluindo para mim a força vivificante de Deus e que eu estou preenchido pela infinita força vivificante de Deus. Já não sou eu quem vive, mas a vida de Deus que aqui vive.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É a vida de Deus que aqui está e vive. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan. Só para constar, a meditação Shinsokan está no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Tudo bem? Muito obrigado. Vamos para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer profundamente a presença de todos vocês nessa noite. Meu muito, muito, muito obrigado. Não deixem de compartilhar e curtir, porque quanto mais destaque o vídeo ganha, mais o próprio YouTube se encarrega de divulgá-lo para mais e mais pessoas. E tem muita gente que está precisando conhecer essa verdade maravilhosa, ok? Vamos para o nosso dever de casa. Nosso dever de casa hoje vai ser maravilhoso, que é exatamente para nós trabalharmos essa conscientização da nossa natureza divina. Então, primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias sem falta. Segundo, repetir as seguintes frases. Sou filho ou filha de Deus, então sou filho de Deus, a luz divina brilha no meu interior. Sou filho de Deus, a luz divina brilha no meu interior. Então, repetir isso, vamos botar aqui umas 300 vezes, por dia, para que fique gravado, para que a gente possa cada vez mais sentir essa verdade e possamos manifestar ainda mais a luz que habita no nosso interior. Desejo uma semana abençoadíssima, meu muito obrigado. Vamos juntos, cada vez mais manifestando Deus que habita no nosso interior. Muito obrigado, feliz semana e até mais.